Olá, boa tarde. Justiça comunitária leva cidadania à comunidade de difícil acesso em Mato Grosso. Na região de Porto Jofre, a população teve acesso a orientações jurídicas e diversos serviços, como a emissão de CPF, por exemplo. O trabalho da Justiça comunitária é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos outros. Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, autoriza a abertura de inquérito contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Um delegado da Polícia Federal acusa o ministro de tentar atrapalhar uma operação que resultou na apreensão de 200 mil metros cúbicos de madeira. A Advocacia do Senado encaminha ao Supremo Tribunal Federal explicações sobre a convocação de governadores na CPI da Covid. O objetivo é que eles ajudem a esclarecer os fatos e aperfeiçoar a legislação sobre enfrentamento de pandemias. E ainda, a Anvisa confirma ao Supremo Tribunal Federal reunião amanhã do colegiado do órgão para deliberar sobre o processo de importação da Sputnik V. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a instauração de outro inquérito contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele será investigado pela suposta prática de advocacia administrativa e por dificultar a fiscalização ambiental e investigação de crimes. A investigação foi pedida pela Procuradoria-Geral da República após a apresentação de queixa-crime em que um delegado da Polícia Federal acusa o ministro de tentar atrapalhar uma operação que resultou na apreensão de 200 mil metros cúbicos de madeira, maior apreensão de madeira ilegal já feita no país. A Procuradoria-Geral pediu que o STF autorize a convocação de depoimentos do ministro, de proprietários rurais e de agentes do IBAMA e da Polícia Federal que atuaram na operação. A ministra Carmen Lúcia deu 30 dias de prazo para que a investigação seja feita. Na decisão, a ministra afirmou que, em tese, há fatos que podem configurar práticas delituosas e que a investigação penal é dever jurídico do Estado. O ministro do Meio Ambiente já é investigado em uma operação da Polícia Federal autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que apura suspeita de facilitação à exportação ilegal de madeira do Brasil para os Estados Unidos e Europa. Em nota sobre a decisão da ministra Carmen Lúcia, a assessoria de Ricardo Salles afirmou que o inquérito vai demonstrar que não há e nunca houve nenhum crime. A Advocacia do Senado encaminhou ao Supremo Tribunal Federal explicações sobre a convocação de governadores na CPI da Covid, que investiga irregularidades na adoção de medidas de combate à pandemia. O pedido de esclarecimentos foi feito pela relatora da ação, ministra Rosa Weber. De acordo com a Advocacia do Senado, os governadores foram convocados para depor na CPI na qualidade de testemunhas e não de investigados. O objetivo é que eles ajudem a esclarecer os fatos e aperfeiçoar a legislação sobre enfrentamento de pandemias. A advocacia destacou que a CPI investiga apenas fatos relacionados à aplicação de recursos federais durante o combate ao coronavírus. E afirmou que se o STF suspender a convocação dos governadores, vai paralisar e inviabilizar o cumprimento dessa apuração, que é um dos objetivos da comissão. A advocacia ressaltou, no entanto, que não se trata de possível indiciamento de autoridade com prerrogativa de foro. Alguns dos governadores que entraram com a ação para não serem convocados na CPI são investigados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público por supostos desvios de recursos que deveriam ser usados na compra de remédios, equipamentos e construção de hospitais para atender a pacientes com a Covid-19. O Supremo Tribunal Federal recebeu da Agência Nacional de Vigilância Sanitária um documento em que confirma para amanhã a reunião do colegiado do órgão para deliberar sobre o processo da importação da Sputnik V. Segundo o ofício, a reunião está marcada para as 10 horas. No dia 31 de maio, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a agência se manifestasse sobre os documentos apresentados pelo governo do Maranhão sobre a Sputnik V e indique o que está faltando para aprovar o uso da vacina russa contra a Covid-19. E nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar uso de colaboração premiada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. O ministro Dias Toffoli pediu vista do processo. Os ministros avaliam a possibilidade do uso de informações decorrentes de colaboração premiada em ação penal,
em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, promovida pelo Ministério Público. O caso teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo, ou seja, a decisão vai valer para casos semelhantes. A defesa do auditor fiscal Milton Antônio de Oliveira de Giacomo, investigado na Operação Publicano de março de 2015 no Paraná, questiona a atuação do MP. O auditor é acusado de participar de um suposto esquema envolvendo outros servidores públicos, contadores e empresários para facilitar a sonegação de impostos mediante o pagamento de propina. Milton Antônio de Oliveira de Giacomo teve os bens decretados indisponíveis na primeira instância e o Tribunal de Justiça do Paraná manteve a decisão. A defesa alega que a medida se baseou em informações de colaboração premiada, contrariando a Lei de Improbidade de 1992. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela possibilidade de uso de colaboração premiada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. No ano em que surgiu de forma esporádica a lei de improbidade administrativa, em 92, a partir daí foi sendo construído o que hoje nós podemos chamar de um verdadeiro microsistema de combate à corrupção, de combate à improbidade administrativa, de combate à lavagem de dinheiro. E, obviamente, o que lá atrás a lei de improbidade era uma estrela solitária, hoje ela faz parte desse microsistema. Consequentemente, me parece que deva ser interpretada de acordo com esse microsistema processual e material de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. 3 ministros acompanharam o relator, mas o ministro Dias Toffoli pediu vista do processo. Veja a seguir, Justiça Comunitária leva a cidadania à comunidade de difícil acesso em Mato Grosso. Continue com a gente. A Constituição Federal do Brasil, definida por Elis Guimarães como a Constituição Cidadã, marca o fim de um longo período ditatorial e a retomada da tão esperada democracia. Ela é conhecida como Constituição Cidadã porque ela legitima direitos civis e direitos políticos que foram tão suprimidos no regime anterior e agora garante que o Estado será responsável pela implementação desses direitos. Em Mato Grosso, a Justiça Comunitária e instituições parceiras realizaram atendimentos na região de Porto Jofre, uma comunidade de difícil acesso. A ação de cidadania leva alimentos e serviços aos moradores e foi um sucesso. Veja o resultado na reportagem de Wagner Zanam. Foram 4 dias de ação em Porto Jofre, distrito de Poconé. A comitiva ficou na sede de uma ONG ambiental, a Pantera Brasil, uma parceira do Poder Judiciário para a realização da expedição que atendeu a população ribeirinha. Em localidades como esta que nós estamos, Porto Jofre, divisa do estado de Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul, tudo é muito longe e muito difícil. Quando vem uma oportunidade de acessar serviços da justiça, de saúde e de cidadania, as pessoas fazem o que podem, seja vindo na carroceria de caminhões, de barco ou até mesmo a pé. Esta foi a primeira vez que uma iniciativa do Poder Judiciário de Mato Grosso chega até a região, levando serviços de justiça, saúde e cidadania e esperança de dias melhores, como desejam os administradores da ONG. Essa ajuda que vocês estão nos dando aqui é muito gratificante. Isso aí vai nos ajudar muito e ajudar muito a vida das pessoas. A doação igual a essa, a gente consegue fazer coisas enormes e ajudar realmente as pessoas que estão precisando. E ter o Tribunal de Justiça abraçando isso, dando essa atenção para essas famílias que necessitam, é muito gratificante. Você vê cada um deles saindo com um sorriso no rosto, não tem preço. Mais de 200 pessoas passaram pelo local. A Justiça Comunitária realizou 12 consultas processuais, 41 orientações jurídicas. Ao todo, foram distribuídas 120 cestas básicas, 120 kits de higiene e limpeza e mais 480 kits de roupas, além de brinquedos para as crianças e 480 kits de higiene bucal. 39 crianças da comunidade aprenderam a fazer brinquedos como os balagandãs,
descobriram a magia de ler um livro e aprenderam noções de cidadania no trânsito. Teve também plastificação de documentos, segunda via e fotos 3x4. Confecção de CPF e segunda via pela Receita Federal. Atendimentos diversos aos ribeirinhos que buscaram o INSS. E o navio Hospital da Marinha, que realizou desde consultas a procedimentos odontológicos, testes rápidos e distribuição de medicamentos, além de promover a educação bucal de crianças. Para além dos atendimentos, a certeza de ter feito o bem a quem mais distante está dos grandes centros do estado coroa de êxito esta expedição. Para dar continuidade ao assunto, conversamos agora com o coordenador da Justiça Comunitária em Mato Grosso, juiz José Antônio Bezerra Filho, a quem, antes de mais nada, agradeço a presença aqui conosco nos estúdios da TV Justiça, nesse sistema tecnológico e essa possibilidade que, de certa forma, foi criada pela pandemia. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Cadu. Estou à sua disposição e do Brasil todo a prestar o esclarecimento de um trabalho que nós, do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, já estamos desenvolvendo há 14 anos. Doutor, foi a primeira vez que se chegou a essa cidade específica de Porto Jofre? Perfeitamente. Foi um desafio muito ousado do Tribunal de Justiça, com autorização da nossa presidente, a desembargadora Maria Helena, em fazer e levar cidadania a uma população tão distante. A nossa temática da justiça comunitária foi a vulnerabilidade econômica e social nesse tempo de pandemia. Associada a essa ideia, levantamos uma logística, a dificuldade, a transposição de chegar até as fronteiras da Bolívia, do estado de Mato Grosso do Sul e, no último, morador da jurisdição e comarca do município de Poconé. Claro que para fazer uma ação ousada dessa, tivemos apoio dos parceiros, Governo do Estado, Marinha do Brasil, INSS, Receita Federal, e levamos os nossos produtos do Tribunal de Justiça com relação à mediação, conciliação e pacificação de conflitos. Associado a isso, levamos também a verdadeira inclusão social, que é uma ação de cidadania, onde ninguém, nesse tempo de pandemia, ficou ausente de um alento, de um calor humano da nossa equipe de trabalho incansável de levar respeito e dignidade a cada cidadão. Esse objetivo, Cadu, foi justamente o êxito da nossa expedição. Associado a essa ação recente, já recebemos novos pedidos para novo desafio agora do mês de julho. Já começamos a tratativa. Isso mostra um judiciário presente, levando esclarecimento nesse período agora, no plano emergencial, onde nós e toda a equipe seguimos à risca as normas de biossegurança. O ano passado, nesse mesmo bioma Pantanal, nós vivenciamos uma das maiores catástrofes já vivenciadas a nível mundial, a queimada do Pantanal. E nós estamos agora percorrendo, fazendo essas ações, levando justamente dignidade e esclarecimento. O Pantanal, com a queimada, houve uma devassa no bioma, na fauna, flora e principalmente na parte da pesca. A população, nesse tempo de pandemia, tem passado extremas necessidades porque o seu alimento era da parte hoteleira, era de tirar isca do Pantanal e forma de sobrevivência de vender o seu pescado. Não se tem mais isso. Então, nós estamos nessa temática da vulnerabilidade econômica e social. A justiça comunitária entrou nesse campo de ação e, juntamente com os parceiros e com a graça de Deus, evidentemente, nós estamos conseguindo levar muito alento a muitas famílias. Eu quero dizer ao Brasil que o Brasil, Mato Grosso, existe também as dificuldades imensas pela dimensão, pelo território. E se não tiver ações como essa da justiça comunitária, essa população fica desassistida. E aqui tenho a ratificar os parceiros como o Governo do Estado tem sido, através da Primeira-Dama, através da Marinha do Brasil. Peço aqui o elogio ao almirante Paulo Ferreira,
de Ladário, que prontamente nos atendeu, de forma que é uma ação que o mérito é de todos, a responsabilidade é de todos, e o Poder Judiciário está à frente disso, a levar também, através da justiça comunitária, essas ações. Doutor, eu gostaria de perguntar a respeito de um aspecto que o senhor chamou a atenção, porque pela reportagem, por toda a sua descrição, é um trabalho muito grande que envolve questões de logística, questões burocráticas, inclusive, e legais, justamente para se passar até a própria emissão de documentos e garantir a legalidade dos atos. O fato disso ter sido realizado em plena pandemia, qual foi o desafio no sentido de se adaptar a essa operação em relação aos procedimentos biológicos de segurança? Perfeito. Nós seguimos todas as regras de segurança. Primeiramente, a nossa equipe, para se deslocar a essas comunidades, nós estamos já atestados que todos estão imunes ao vírus. Segundo aspecto, seguimos as normas de segurança com relação ao uso de máscara, gel e álcool, né? De forma que mantemos também o distanciamento, não permitimos aglomerações e a equipe e a população que é atendida segue à risca todas as normas de segurança. A verdade é que, tão logo terminamos o trabalho, nós acompanhamos ainda para ver ou verificar se alguém teve algum risco de contágio. O êxodo é nesse sentido também. Nós estamos levando, nesse tempo de pandemia, esses serviços, esse alento, esse esclarecimento, mas cumprindo todas as normas de segurança. Você perguntou sobre a logística. A logística é plenamente estudada anteriormente. Eu conheço muito o Pantanal, gosto desses desafios e, juntamente com a minha equipe, quando a gente vai a fazer uma ação como essa, nós pensamos em detalhes, porque os nossos erros se cometem pelos detalhes. Pelo contrário, quando nós estamos nessa ação, tudo é pensado. Então, é combustível, é alimentação, é deslocamento, é a forma de atendimento, como chegar naquela comunidade mais distante, como dar segurança a toda a equipe. Mosquito, onça pintada do Pantanal existe, segurança, então é para toda a equipe. Mas isso, como eu já te disse, nós estamos nesse propósito. A nossa temática foi a vulnerabilidade social e chegar aos mais distantes jurisdicionados. E essa ação se deve ao mérito de todos, no comprometimento de cada órgão, de cada instituição, de cada parceiro, de cada membro da equipe em levar essa verdadeira inclusão. Então, não está só o Tribunal de Justiça a essa responsabilidade. Eu divido isso com o mérito de todos que somos esforços de levar essas ações. Doutor, muito obrigado pela participação. Parabéns ao Tribunal de Justiça e a toda a equipe e a todas as instituições envolvidas nesse processo. E boa sorte na continuidade do trabalho, particularmente agora no mês de julho, quando haverá uma nova expedição, vamos chamar assim, expedição de cidadania. Muito obrigado pela participação, doutor. Agradeço a você e tão logo tivermos mais novidades, passaremos também a ser divulgado a nível nacional. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor. Estaremos a postos aqui na TV Justiça. E você vai ver a seguir: a contratação de empréstimo por indígena analfabeto não exige procuração pública. Os detalhes da decisão no próximo bloco. A Constituição Federal Brasileira é riquíssima ao garantir a nossa democracia e direitos fundamentais primordiais. A Constituição é ferramenta necessária para estabelecer as funções dos três poderes da União: Legislativo, Executivo e Judiciário, e para que juntos possam garantir o bem comum. A contratação de empréstimo por indígena analfabeto não exige procuração pública. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que considerou nulo o contrato de empréstimo consignado firmado entre um banco e um índio aposentado e analfabeto. Para a Justiça Estadual, embora o contrato tenha sido assinado por um terceiro a pedido do índio por não saber ler ou escrever e também tenha havido a presença de duas testemunhas, não havia procuração pública para esse terceiro. A ação foi proposta pelo índio, que alegou que sua aposentadoria sofreu descontos referente a empréstimo não contratado.
O pedido de anulação do contrato e restituição de valores foi julgado improcedente em primeiro grau, mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reformou a sentença para declarar o débito inexistente e condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000 por danos morais. A relatora no STJ foi a ministra Nancy Andrighi, e ela apontou que os analfabetos detêm plena capacidade civil e podem contrair direitos e obrigações. Explicou ainda que os índios podem praticar todos os atos da vida civil. A relatora também destacou que, na falta de exigência legal expressa, a validade de contrato firmado por pessoa que não sabe ler ou escrever não depende de instrumento público, ou seja, não há obrigatoriedade da adoção de escritura pública para a formalização do negócio. Nancy Andrighi lembrou que há uma compensação pela maior vulnerabilidade dos analfabetos e que, nesse sentido, o Código Civil prevê a necessidade de assinatura rogo por terceiro com a subscrição de 2 testemunhas. Ao acolher o recurso especial do banco, a terceira turma entendeu que foram cumpridos os requisitos do Código Civil, sendo dispensável, nesse caso, a realização do negócio por instrumento público ou mediante a outorga de procuração. A administração pública pode rever resultados e classificação de candidatos em concursos públicos, se identificar que houve erro no processamento das informações. A orientação, baseada em súmula do Supremo Tribunal Federal, foi seguida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O tribunal analisou o recurso de candidato desclassificado em seleção para o programa Mais Médicos. Vários concursos públicos autorizados em 2020 e que não chegaram a ter editais lançados em virtude da pandemia de Covid-19 são aguardados para esse ano. Seja qual for o concurso, é importante ficar atento às normas gerais e também às regras específicas de cada seleção, evitando problemas como os que envolvem os resultados, as classificações e reclassificações. Recentemente, decisão que considerou legal a revisão da classificação de um candidato em seleção para o programa Mais Médicos foi questionada aqui no TRF da Primeira Região. A parte, apesar de figurar como classificada em resultado preliminar, não chegou a ser nomeada em segunda chamada, porque o governo federal identificou uma falha no processamento das vagas disponíveis e reviu a classificação. O relator, desembargador federal João Batista Moreira, lembrou que a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal permite à administração pública anular seus próprios atos quando identificados vícios que os tornam ilegais ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Desta forma, o resultado final foi revisto e a parte não teve direito de assumir a vaga. O especialista em direito dos concursos públicos, Rudy Cássio, lembra que a revisão de ofício é uma orientação básica na jurisprudência sobre seleções públicas. Essa decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ela absorve uma regra geral que é de que a administração pública pode e deve revisar seus atos quando constatar algum erro. Isso está na Lei do Processo Administrativo Federal e está em uma série de consolidações de julgados dos tribunais superiores e regionais. O advogado reforça que esta revisão não impede que os candidatos questionem, nas vias administrativa e judicial, eventuais irregularidades relacionadas aos concursos, como as que envolvem questões cobradas nas provas. De fato, a administração pública, como gestora do concurso, pode revisar seus atos, e é isso que diz a decisão judicial agora comentada, e isso não se confunde com o não ingresso do judiciário em critério de correção, que ainda admite 2 hipóteses excepcionais, que é a da questão fora do edital e a questão com um erro grosseiro evidente à primeira vista. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Para você, uma ótima tarde. Tchau.